Leandro, você tá sem ar, agora tá, voltou. Felipe Conceição, rapaz, meu querido Felipe Conceição. Vou começar assim. Felipe, Botafogo é? Rapaz, é um amor, viu? É o clube que me formou. Amor. Seleção Sub-20. Orgulho. Um presidente que te marcou. Marcos Salum, do América. Marcos Salum da América. América Mineiro. Esse abandono precoce da carreira, Felipe. Um alívio, viu? Um alívio. Físico, né? Físico, né? Questão de física. dor mesmo. Alívio de não sentir mais dor. Jogo inesquecível como jogador. Botafogo e Flamengo, 2002, Rio e São Paulo. Ganhamos 4-2 e eu fiz 2. Não, Metrô, um abraço. Melhor treinador que você trabalhou, Felipe? Paulo Tuori. Atleta, vou dizer mais disciplinado, que você tenha mais gostado de trabalhar até hoje? Nossa, tem vários. Nossa, tem admiração por vários atletas que eu treinei. Vamos citar o Juninho, que já foi citado aqui. Juninho, Ricardo, América, enfim. Podemos citar esse, o Juninho. Um zagueiro que você jogou contra e falava, cara, porra, vou jogar contra esse cara hoje, vai dar ruim. Não dava ruim, mas o Juan era o mais chato, o Juan do Flamengo, porque desde a base a gente se enfrentava e eu ia pro outro lado. Eu arrumava espaço no outro lado. Joel Santana como treinador. Inspiração? Sim, de gestão de grupo principalmente. Era um cara espetacular, viu? Você corria por ele. Uma pessoa espetacular também. Melhor parceiro de ataque? Ixi, posso falar 2? Bebeto Pode. e Dodô. Bebeto e Dodô. Bebeto e Dodô, rapaz. América Mineiro para você. Tá mal de parceiro, hein? América Mineiro, cara, é a mesma coisa que o Botafogo no Rio, é o América em Minas, para mim. Boa. Olha aí, rapaz. Botafogo e Minas. Remo. Remo, rapaz, espetacular o norte do nosso país, viu? Assim, as pessoas, a torcida do Remo é uma coisa que me marcou muito mesmo. Por que Tigrão? Foi o Donizete, dupla felina, Pantera e o Tigrão, e pegou em 2001. A fase estava boa e acabou pegando. Qual a diferença entre o jogador Tigrão e o treinador Felipe Conceição? A maturidade, né? Assim, o crescimento como pessoa, até pelo segundo momento de vida, por tudo que eu passei como atleta, acho que é essa a grande diferença, é a maturidade como um homem. Mas a dedicação é a mesma, viu? Boa. Você falou aqui Leandro, sobre vários times aí, né? Eu me lembrei Leandro, de uma música assim, e que tem aqui, posso- Minha posso- Vida, seria a vida de técnico, seria aquela música, Minha Vida é Andar por esse Paris. É isso mesmo. É o nômade. Eu e a Leandro, família, né? Eu e as filhas, que são muitas, viu? Tem 4 filhas meninas. Você imagina. Caramba! posso fazer uma para ele, Leandro? Fala, Fala Alessinho. pipoca? Pode. Sábado, Atlético Paranaense ou Flamengo? Ixi, rapaz. Acho que dá Flamengo. Mas essa resposta é com coração ou Razão. também? Razão, né? Tá certo. razão. Tá certo. Não tem, Marquinhos. E Porra, o torcedor Felipe, o torcedor calouro, ia torcer para que lado? Que no jogo da final, não torço. Aí eu assisto. Não, eu assisto só para analisar a parte tática. Ô, Felipe, a experiência de jogar no exterior, cara, o que você diz sobre ela? Semana passada eu pergunto porque
semana passada, na quinta-feira, na live do o Bruno Galo teve aqui, comentou de histórias inusitadas no Catar, na Tailândia que ele passou e tal. Como é que é essa experiência de você ter jogado no exterior? Olha, o crescimento como pessoa existe, né? Assim, você está em novas culturas, está longe do seu país, né? Isso cria uma maturidade também, um conhecimento maior. E como treinador, a reta final da minha carreira como jogador foi Portugal, Espanha e China. Principalmente Portugal e Espanha, foi na época do Guardiola, época daquele futebol do Barcelona, enfim, isso. Depois eu fui ver por que eu estava ali, viu, na segunda divisão da Espanha, jogando e assistindo aquilo tudo, que me moldou como treinador. Era como se já tivesse o início de uma formação ali como treinador, porque como atleta eu já não aguentava, o joelho doía, inchava, enfim. Mas aquele sacrifício ali de final de carreira serviu muito para formar o treinador Felipe. Eu tenho muito desse período que eu tive lá. Projeto para 2023, Felipe? Voltar a trabalhar, como eu falei, que tem muitas filhas para criar, então em 2023 vamos voltar a trabalhar. Nasceu a Júlia em julho, então eu tirei também esse tempo aí para ajudar a família, né, para parar um pouco a esposa também, para a gente ter esses primeiros meses da Júlia com tranquilidade. Mas 2023 vamos voltar a correr, porque tem muita boca para alimentar aqui em casa. Já tem alguma coisa em vista aí, Felipe? Como é que tá? Tem alguns contatos, algumas sondagens, mas ainda nada concreto ainda. Acho que o mês de novembro a gente vai ter uma coisa concreta aí e voltar a trabalhar. Tá vendo? Ele não pipocou hora nenhuma, tá? Não pipocou, hein? Felipe foi... Eu ia te avisar isso antes. Pipoca não é comigo, viu? Ainda mais atacante. Encerra aí a pergunta para a gente poder passar, que o Felipe já está no horário dele lá. Lógico. Cara, você falou até em questão de projetos e tal. Vamos supor, né, que amanhã o dia, o Botafogo anuncia a demissão do Luiz Castro e te liguem. Você aceita sem pensar duas vezes pelo lado torcedor ou pensa no lado profissional? Vai juntar os dois. Vou juntar os dois. Acho que hoje o Botafogo está totalmente diferente de quando eu assumi, e eu também sou um treinador hoje muito mais competente e maduro do que quando assumi o Botafogo naquela época. Então, juntaria o útil ao agradável e seria uma honra novamente dirigir o Botafogo. Botafogo é convocação, não é? Não tem como. Acho que é assim. Tem como pensar, né? É o clube que assinou a minha carteira como atleta pela primeira vez e assinou minha carteira como treinador profissional também pela primeira vez. Então, quem viveu ali no Caio Martins, tem gratidão. Felipe, já viveu tudo, né? É verdade. A gente sobreviver no Botafogo pagou o Peugeot, pô. É o clube que o clube que pagou o Peugeot, porra. Que tirou do ônibus. Eu fico pensando, rapaz, você ali com o Túlio chegando de helicóptero no Botafogo. Era isso. Aquelas brigas do Túlio com o Gotardo. Bebeto. Gotardo e Donizete com aqueles cabelos de aplique, rapaz. É muita história, né? Não? Aliás, Felipe, eu vou te botar, antes de você para você, aquela historiazinha aquela que não sai na imprensa, aquela história que a galera tinha aí, que conta do vestiário. Vou contar uma boa. Eu quando subi profissional, já que você lembrou desse período, eu ia de ônibus, né, para os treinos, e tinha esses caras tudo com carrões, né, tal. Mas vou contar dois momentos, um bacana e um que vocês vão gostar da fofoca. O bacana é que esse grupo que eu subi profissional, o grupo do Botafogo, que muitos ali já tinham sido campeões brasileiros em 95, eu subi em 98, quando voltou o Paulo Tuori, e a base daquele time também voltou, né? O Túlio, enfim, vários jogadores, Sérgio Manuel estava ali, o Wilson Goiano, o Wagner, goleiro, enfim. E aí eu subo e encontro essas feras, né? Todas, assim, Gonçalves voltando da Copa do Mundo, Bebeto também, era muito jogador bom. O Botafogo tinha uma situação boa financeira naquele ano, 98, e eles me ajudaram muito a orientar como homem, inclusive no meu contrato, coisa que hoje a gente não vê, tá? No meio do futebol, era uma geração que cuidava
realmente desses atletas novos. Eu teve uma reunião, eu lembro bem, foi na segunda rodada do Brasileiro, eu me tornei titular, fiz a pré-temporada e na segunda rodada eu era titular, ou na terceira, não, na terceira. Segunda foi contra o Guarani que eu fiz o gol, entrei e fiz o gol. E aí teve a reunião para discutir prêmio, e antes de discutir prêmio, os atletas pediram ao diretor, pediram entre aspas, porque quase que mandaram o diretor a aumentar meu salário, que era muito baixo na época. Então, assim, e essa é a história bacana, né? Assim, e agora a fofoca. Esse período eu concentrava com o Túlio. Assim, os quartos sempre tinham um companheiro, né? Assim, era dupla. Só que eu concentrava sozinho. A cama do Túlio sempre arrumada, nunca estava comigo no quarto. E não me pergunte com quem que ele estava, mas comigo, a sair lá, a planilha dos quartos era eu e Túlio sempre. Com certeza é ele que escolhia, né? Eu vou ficar com esse garoto porque ele não vai me ele não vai falar nada. Né? Ele não vai falar nada. Eu só encontrava ele no café da manhã, mas no quarto nunca. Ele não dormia. Com quem ele dormia, aí eu não sei. Aqui lá no quarto ele não ficava, não, viu? Esse é o Felipe Conceição, cara. Uma grata revelação como treinador aí, um dos jovens treinadores aí da nossa nova geração. Ex-atacante do Botafogo, ex-Tigrão, agora é só Felipe Conceição, né? Fala, Stefano, pra gente. Diga aí. Só para encerrar com um caos que eu até tinha falado, até foi passando o tempo, eu não contei. Né, eu estava me inscrevi numa pós-graduação, comecei uma aula, né, de administração, não vou falar o nome porque a gente não recebe dinheiro para isso. Aí eu entrei na sala, quando eu olho para minha esquerda, tem um rapaz ali que o rosto é bem conhecido, né? A memória já na hora, o quê? Aí se identifica, né, o torcedor do clube quando faz a mesma situação. E eu venho entrando 1, 2, todo mundo olhando, falando, ué. 3 pessoas olharam, os 3 botafoguenses. Todo mundo sentou na classe, exatamente. Eu já falei, brinquei antes, vou brincar de novo. Não era uma cela de prisão, era uma sala de aula. Sentiu. Não, discordo de você, sentiu. Aí todo mundo sentado, um olhando pro outro, falando, é o Tigrão, mané. É o Tigrão, todo mundo começou a fazer, cara, só faltou cantar o hino, uma cena linda, todo mundo se comunicando. E aí, cara, foi uma coisa de maluco, assim, eu não permaneci, não sei nem se o Felipe deu conclusão ao curso, mas foi sensacional, porque, assim, o botafoguense sabe da história do clube, reconhece quem lutou, quem estava ali, quem começou na base, principalmente, até porque, como eu citei até também na pré-live, quem conheceu o Caio Martins, ia muito o Caio Martins, conheceu a base, conheceu quem estava subindo, e todo botafoguense tem muito a agradecer a você, aí tanto pela fase como jogador, como treinador da base, né, que você fez muito pela base do Botafogo também, então a gente só tem a agradecer a você. Nada, eu que agradeço. Dizer aqui, Felipe, que um ex-atleta seu da base está mandando um abraço aqui, é o Vitor Cerchiari, rapaz, que era zagueiro do Botafogo, jogou no Botafogo, filho do ex-presidente do Praia Clube aqui, Paulo Henrique Cerchiari, ele jogou depois no Fluminense também, o Vitinho, ele, não sei se ele jogou de volante ou de zagueiro, mas eu acho que ele era zagueiro. Aqui no Praia Clube era volante, mas lá acho que jogava de zagueiro. Ele era meio rebelde, mas tá mandando um abraço para você aqui. Manda outro para ele. Apareceu uma pergunta aí do Paulo Autuori não ter dirigido a seleção brasileira. Sim. É uma pena para a seleção, viu? Várias vezes ele ficou como sendo cotado e talvez pelo nosso sistema ele não foi escolhido. Mas a seleção merecia o Paulo Autuori. E ele também, viu? É uma grande pessoa e um grande treinador. Tem dúvida disso. Felipe, te agradecer. Ele está como coordenador do Atlético Paranaense, se eu não me engano, né? Acho que ele saiu. Acho que ele saiu. Atlético Nacional, treinador no Atlético Nacional. Isso. A gente combinou com o Felipe que ia parar com 45 do primeiro tempo. Passou o tempo, a gente foi na resenha aqui, cara. Eu tenho que agradecer muito a tua presença aqui no nosso canal, cara. Tapete Vermelho. Nós já temos agora um treinador da nova geração, Charles, para esse time que já veio no canal, cara.